eu comecei a montar departamentos com estagiários, um período curto. Então, o marketing ele é estratégico. Eu não posso terceirizar isso quando é a nível estratégico e não de produção de conteúdo, porque é outra situação. São N situações diferentes. Nesse nível estratégico, eu precisava de alguém que produzisse a entrega a partir da análise de diversas ferramentas que a gente usava, né? O Google Analytics ou outro tipo de estrutura para a gente saber aonde está nosso público, aonde eu tenho que direcionar as campanhas. Isso tudo ficava na minha mão. A análise de mercado, a análise de concorrência, a compra, né? Porque você compra hoje, né? A gente comprava, por exemplo, eu comprava pro trimestre que vem. Nesse trimestre eu comprava as motocicletas do trimestre que vem. Então eu tinha que analisar venda, cor, modelo. Perfil, são diversas análises, inclusive para construir ferramentas de BI, né? Que hoje o BI domina, né? Que é o Business Intelligence, que são relatórios que a partir do que você faz, né, ou vende, ele monta relatórios inteligentes para você tomar uma decisão. Então, tudo isso ali ficou na minha mão. E isso me deu um nível de sair daqui para vir para cá, para cima. Então, não tenha medo dos problemas. Né? Pegue os problemas e trabalhe eles para achar uma solução. Então, às vezes, eu ia na oficina porque tudo é tempo, né? E amarra, né? Vem dos processos Kanban. Quem estuda aí, né? Processos japoneses de ter na linha de produção exatamente o que se precisa para montar uma moto, um exemplo. Então não tem perda de tempo nesse processo, né? O Kanban é um processo antigo, onde se houvesse um problema em um ponto da linha, levantava-se um cartão vermelho ali, só consertava aquele item ali para não parar a linha toda de produção e perder tempo na produção. Então era exatamente isso. A construção dessa escola, né, de administração, escola teórica, história humanística, vem de profissionais de engenharia que criaram essas bases lá no início para que a gente tivesse essa estrutura hoje de processos dentro das empresas que economizam tempo, que geram mais resultado. Então, a dica foram esses problemas que, ajudando a solução deles, me fortaleceram em relação à minha atividade profissional. E é uma dica que eu deixo, né? Aí até no meu projeto de conclusão de curso, né, o TCC no final, eu fiz sobre um projeto de logística, que inclusive foi publicado, né, porque ele teve um endosso interessante, porque eu fui direto num diretor de logística da Yamaha, falando sobre o processo de produção lá em Manaus deles, até a chegada nas concessionárias. Então, como a gente poderia diminuir o transit time, que é o tempo de trânsito até chegar. Né? Porque às vezes pode chegar com defeito. Então, foi tão valoroso o projeto que foi publicado. Tem Cores 1 a nível acadêmico. Eu tenho até hoje a publicação em casa. Isso já conta como uma publicação caso eu queira investir para o mestrado, para o doutorado à frente. Né? Já é uma... para quem é da área acadêmica entende o que eu estou falando aí da parte de Cores 1. Legal. Bacana, irmão. Bacana. Então, entramos já na parte da saída, né, da baixa. Essa parte aí que tu tá falando, que tu tá narrando, essa parte tu já tinha quanto tempo de saída do quartel? Eu entrei em 2010, 2011 eu saí do quartel, 2011 para 2012, tinha um ano mais ou menos que eu tinha saído, quando eu já tinha montado a empresa júnior na outra faculdade, comecei a trabalhar com essa consultoria. Só que entre essas consultorias eu fiz várias outras. Fiz consultoria para padaria. Mas nesse momento, assim, no momento da baixa, de fato, tu já tava encaminhado para Não estava encaminhado. Eu saí do jeito que todo mundo sai. Sim. Eu só estava cursando a faculdade, mas tinha certeza que era aquilo ali que eu queria fazer. Identificou. Porque eu me identifiquei, já tinha aquela noção que vinha da área do S3, né? Que a gente parece que não. Eu falei, poxa, se a gente planeja até problemas, eu acho que essa faculdade tem tudo a ver comigo. Porque o profissional de administração é isso, né? Ele tem que olhar diversos ângulos da empresa, pode se especializar como um médico, né? Tem um cirurgião, tem um cardiologista, né? Em cada parte do corpo você pode se especializar, mas ele é generalista para né? Como se fosse um clínico geral na identificação de problemas ou soluções dentro de uma estrutura, uma empresa, enfim. Era nesse sentido aí que eu raciocinava. E deu muito certo.
tá? É o que eu me identifiquei. Mas nesse período aí, eu fiquei um tempo ainda sem estar trabalhando, até, eu acho que, eu fazia alguns trabalhos de consultoria. Vou até citar um aqui que é super interessante, que veio antes do trabalho da Yamaha, né? Eu na empresa Júnior, vi que tinha alguns projetos na época do Unibanco, o extinto Unibanco, que ele dava dinheiro para promoção de projetos dentro de colégios. Então, no centro do Rio tem um colégio estadual ali, vou citar o nome, enfim. Na época eu fui apresentar um projeto para ver se era aprovado e eu consegui a verba do banco para eu tocar esse projeto. Então eu estruturei, mapeei o projeto todo e fui apresentar para o diretor na época. Por uma dica até do professor orientador da empresa Júnior, né? Porque a gente era aluno, então tinha um professor orientador que dava justamente a orientação para que tudo aluno, para a gente não fazer besteira dentro das consultorias, etc. Dava a linha de ação ali a ser feita e a gente tocava a parte bruta do negócio. Então eu fui lá apresentar. Então o diretor e o coordenador estavam juntos, eu apresentei o projeto, a gente montou a grade curricular, para quem é professor e sabe como é que isso é difícil, né? Porque você tem que pegar vários professores, ver aonde ele dá aula, ver o tempo que ele tem sobrando e encaixar dentro dos dias da semana e os horários ali e os turnos. E aí eu fui montando essa estrutura toda. Poxa, esse projeto pode encaixar tal horário, no período da manhã aqui e tal. Montei tudinho. No final, o diretor sentado aqui, o coordenador ali. Pô, que legal, cara. E você dá aula onde? Aí eu falei, caramba, perdi a consultoria. Já tava tudo certo. Sim. Aí eu falei, poxa, eu sou acadêmico, né, do curso tal, sou aluno do fulano de tal. Aí ele olhou pro coordenador assim, eu falei, pô, vai mandar eu embora. Aí ele falou, poxa, faz o seguinte, dá os parabéns pro seu professor, porque isso que a gente fez aqui é extremamente difícil. Eu tenho professores aqui que têm dificuldade para montar essa estrutura aqui que a gente acabou de fazer e por mim tá aprovado. Pode tocar o barco. Aí eu vim felizão, né, lá do Rio, até na chuva, igual tá hoje. Pô, com o meu laptop na mochila, pô, pegando a chuva, tava sem guarda-chuva. Felizão que tinha acabado de ganhar um projeto de 10 mil reais pra tocar, né? E o projeto era dar aula de reforço com foco no preparatório para vestibular para alunos do ensino médio, mas do terceiro ano ali, que são os que estavam deixando a instituição. Mais aulas ali de português e matemática, né? Que era era o foco, né? Eram as matérias de maior peso. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou conseguir profissionais engajados que seja diferente da aula que ele tem? E aí eu montei uma metodologia de cursinho. O que eu fiz? Eu peguei a hora-aula, fui em faculdade e paguei para alunos ali do último ano ali da formação de matemática ou português. Pô, os caras destruíram, pô. Eu paguei uma hora-aula de mestrado para um aluno que nem era graduando. O cara abraçou a oportunidade. Abraçou e assim, o projeto foi super já nota top. Já pra gente contratar os caras para dar aula pro pessoal. Entendeu? Porque o cara vem com sangue nos olhos, né? As matérias básicas ali, ele tá muito fresco. Não que o professor com anos de experiência não tenha metodologia, mas isso o aluno vê na sala, sempre. Ele tá praticando, ele tá fazendo aquilo ali o tempo todo, né? Exatamente. O cursinho tem e a prática para ele. O cursinho tem um time diferente. Porque, né, você já às vezes tá cansado, quando é presencial, você tá lá. Então, se o professor não cativar com algum tipo de brincadeira, né, mas sempre com foco ali no conteúdo, fica disperso. A aula continua a mesma coisa. Eu tiro isso pela própria faculdade. Os meus professores eram muitos doutores. Então, às vezes, eu começava uma aula que quando você via, estava terminando, sem anotar nada no quadro, e você nem viu que começou a aula. De tão natural que isso acontecia. Conecta. A conexão.